Gostaria de saudá-los a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos começar essa aula com uma palavra de oração. Antes, queria saudar aqui a Dagvaldo e o Jerônimo. Deus abençoe vocês, bom dia. Vamos orar ao Senhor, eterno Deus e amado Pai. Obrigado, Senhor, por este momento de reflexão na Tua palavra. Dá-nos, Senhor, que possamos ser instruídos pelo Senhor mesmo, para que façamos todas as coisas para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Então, o tema da nossa aula hoje, irmãos, é Jó se dirige a Elifaz. Nós temos duas aulas em uma, não é? Porque nós vamos abordar a resposta de Jó a Elifaz, ali no capítulo 6, de 1 a 30, e depois nós vamos para a oração de Jó a Deus, certo? Se nós tivermos tempo, né? Vamos fazer as coisas com tranquilidade, não é? Como manda o figurino, certo? Então, só para a gente relembrar, irmãos, o livro de Jó está dividido em 3 ciclos, ok? 3 ciclos. Primeiro ciclo, você tem lá, do capítulo 4 ao capítulo 5, Elifaz falando. Então, Elifaz vai acusar Jó, né, de ser aquele leão que foi arrancado os dentes, de ser um louco, né, que tenta esconder o seu pecado. Então, a acusação pesada de Elifaz. No capítulo 6, Jó responde a Elifaz, e esse é o primeiro tema de nossa aula. E logo em seguida, Jó se dirige a Deus, no capítulo 7. Certo? Essa é a primeira parte do primeiro ciclo. Né? São 3 ciclos, com 3 ciclos em cada. 3 partes em cada. Segunda parte do primeiro ciclo é Bildade que vai falar. Então, Bildade fala no capítulo 8. Depois, Jó responde a Bildade no capítulo 9, de 1 a 24. E depois, Jó se dirige a Deus. Jó 9, versículo 25, até Jó 10, versículo 22. E nós temos o encerramento do primeiro ciclo com a fala de Zofar. Zofar é o último amigo, né, amigo entre aspas, né, a falar, né, Zofar vai falar em Jó 11. Jó vai responder não só a Zofar, mas aos 3, em Jó 12 até Jó 13, versículo 17. E Jó termina esse ciclo orando a Deus. Jó 13, 18 a 14, 22. Depois do segundo ciclo, novamente, cada amigo vai falar. Jó vai responder sempre aos 3, nesse terceiro ciclo que começa no capítulo 15. E Jó vai terminar esse ciclo, né? Jó vai se dirigir uma única vez a Deus, depois da fala de Elifaz. E no terceiro ciclo, nós temos novamente cada amigo falando. Jó vai se dirigir a Deus depois de Elifaz, se dirige aos 3 depois de Bildade, e Jó faz uma meditação ali depois da fala de Zofar, não é? Ali no capítulo 27 ao capítulo 31, certo? Então hoje nós estamos tentando concluir a primeira parte, não é, do primeiro ciclo, não é? Nós já analisamos a fala de Elifaz, vamos hoje analisar a resposta de Jó a Elifaz e posteriormente a fala de Jó com Deus. Ok, irmãos? Então isso aqui é muito importante para nós, né? Para nós não perdermos de vista o nosso propósito, ok? Então vamos continuar aqui, né? Vamos abrir nossas Bíblias ali, vou deixar aberta, né, no livro de Jó. Jó capítulo 6, de 1 a 7. Jó 6, de 1 a 7. Jó 6, de 1 a 7.
Então aqui, meus irmãos, assim diz a palavra do Senhor. Ó, se a minha queixa de fato se pesasse e contra ela numa balança, e se pusesse a minha miséria. Esta, na verdade, no caso a miséria, pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sorve, né? Absorve, bebe, né? O veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Zurrará o jumento montês junto à relva? Ou mugirá o boi junto à sua forragem? Comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou haverá sabor na clara do ovo? Aquilo que a minha alma recusava tocar, isso é agora a minha comida repugnante. Quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que anelo, o que desejo. Certo? Então vamos lá. Vamos lá. Jó inicia o seu discurso com uma queixa. Com uma queixa. Jó está fazendo uma queixa, né? A palavra aqui, meus irmãos, que Jó utiliza, né, para pesar, né? Eu ia começar a queixa dele como? Veja, se a minha alma, se a minha queixa de fato pesasse, né? A palavra aqui é a palavra hebraica shakal, shakal, né? Que significa pesar dinheiro cunhado, né? Pagar, entregar dinheiro. Aqui no caso nós temos esse verbo utilizado no tronco nifal, né? No hebraico, irmãos, o sistema verbal hebraico ele é muito diferente do nosso sistema verbal, né? Então, a semelhança é que os verbos no hebraico, assim como a nossa língua, eles mostram ações, estados ou fenômenos da natureza, né? Mas, enquanto nós temos nos verbos, né, eles têm tempo, né, presente, pretérito, futuro, eles têm modo, né, indicativo, subjuntivo, imperativo, né? No hebraico, não. O hebraico, os verbos só têm duas características. Eles podem ser perfeitos ou imperfeitos, não é? E eles estão inseridos em um tronco. O que é esse tronco? É a maneira como esse verbo é realizado, né? Com mais ou menos ação humana, né? Então, por exemplo, o tronco cal e unifal, ativo e passivo, você tem uma ação humana, né? Você tem a descrição de uma ação, pura e simplesmente. Já, por exemplo, o tronco rifio e rofal, né? Ativo e passivo, você tem uma ação que foi causada por alguém, né? Que foi praticada por alguém. E você tem depois, né? O piel e o pual, não é? Ativo e passivo, que é uma ação com intensidade, né? Com intensidade. Algo que foi feito com intensidade. Os verbos no hebraico são assim. Aqui no caso você tem uma ação sem intensidade e sem se enfatizar a participação de alguém no passivo, né? Então ele está dizendo o seguinte, olha, se a minha queixa, né, de fato se fosse pesada, né? Então a minha queixa fosse pesada, não é? A queixa, ela é passivo, né, a esse ato de pesá-la.
Essa palavra ela vai aparecer em Jó, aqui no capítulo 6, versículo 2, né? Ela vai aparecer novamente no capítulo 28, versículo 15. Lá no capítulo 28, essa palavra chacal, né, pesar, vai aparecer novamente, né? 28, versículo 15. Vamos lá. Opa. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela, né? Então, essa palavra também aparece em Esdras, né? Capítulo 8, versículo 33. Então aqui, né, as traduções desse versículo são traduções complexas, né? Então, nós traduzimos, né? Se a minha queixa fosse pesada, né? A palavra queixa, ela tem um problema aqui, não é? A palavra queixa, ela aparece em algumas traduções, por exemplo, no latim, na Vulgata de Jerônimo, ela aparece como peccata mea, minha queixa, peccata mea, com pecado. Se o meu pecado fosse pesado, né? Se você pegar a tradução João Ferreira de Almeida atualizada, não é? Você vai ter lá minha queixa. Se você pegar a João Ferreira de Almeida corrigida, você vai ter mágoa. Se você pegar a NVT, você vai ter a palavra aflição para queixa, né? Então, a palavra queixa aí é uma palavra ambígua, né? Ela tem diversas traduções. Então, o que Jó gostaria que fosse pesado, né? É o seu pecado, é a sua mágoa, é a sua aflição, não é? Então, o Jó reconhece que as palavras que ele faz não levam em conta a sua miséria. Então, o que acontece? Elifaz acabou de falar, acusou Jó de ser um leão que foi arrancado os seus dentes e ele não pôde proteger a sua família. Ele foi acusado de ser um louco, um tolo, né, que esconde o seu pecado. Elifaz disse, não é, que tudo que ele está falando é uma revelação de Deus, é uma visão que ele teve à noite, né, advinda do céu, então ele tem que ser crido, não é? Então, Elifaz está evidenciando a queixa de Jó, né, a aflição, a mágoa, o pecado, né, de Jó. E Jó ele está mostrando uma coisa importante. Aquilo que Elifaz falou, né, não leva em consideração o seu estado. Então Elifaz ficou tão preocupado com o lamento de Jó, ali antes, no capítulo 3, né, Elifaz ficou tão preocupado com o lamento de Jó, e ele começa a acusar Jó, né, como se dissesse assim, olha, você não tem o que lamentar, né? Você não tem o que lamentar. Você é um orgulhoso, né? Você tá colhendo aquilo que você plantou, né? A teologia da retribuição. Queria saudar aqui a Márcia, o João, a Tássia, a Gisele e o Samuel, estão com a gente também aí, eu tô vendo a fotinho, né? Deus abençoe vocês, bom dia. O Osmira, Ana Cláudia, já falei, estão ali também, bom dia a vocês, Deus abençoe. Então, aí o que acontece? Você vê, né? Ele desfere o seu discurso preocupado com a queixa de Jó, né? E qual é a postura de Jó, né? Colocar que ele não está levando em consideração a sua miséria. Por isso, ele vai, né? Ele traz aqui alguns pontos que ele mencionou no capítulo 3. Então veja, Jó, ele pede para que se analise, né, se as suas palavras dirigidas a Deus foram duras demais. Então olha, peguem a minha queixa,
peguem aquilo que eu falei no capítulo 3 e pesem, pesem. E ao fazer isso, vocês coloquem a miséria, a minha miséria de um lado e a minha queixa de outro. Certo? Esse é o pedido de Jó, aí ele faz. Olha, você falou tudo o que você falou. Você falou que eu tinha que ouvir porque no passado eu ensinei e eu aconselhei as pessoas. Você me acusou de ser um orgulhoso que esconde o seu pecado. Você acusou de eu estar colhendo aquilo que eu plantei, não é? Você está mostrando a teologia da retribuição. Então, mas eu queria que você fizesse o seguinte: aquilo que eu falei, você compara com a minha miséria, com a minha situação, e você coloca na balança, não é? Jó entende que a miséria dele pesa mais do que a sua queixa. E a metáfora que ele usa aqui, né, é a areia do mar, não é? Chamando aqui o comentarista de Jó, né, Anderson, Jó não se acalma de forma alguma com a repreensão de Elifaz. Este advertia a Jó contra as consequências fatais da ira, não é? Então lá você vê lá Elifaz, né, advertindo Jó, não é, da ira de Deus. Jó não somente confessa, né, minhas palavras foram precipitadas, insiste que o seu comportamento é justificado pelo peso infinito de sua miséria. E para isso usa uma figura familiar, que é a da areia dos mares para aquilo que é incomensurável, não é? Dá para se contar a areia do mar? Não é? Não dá nem para se começar a fazer essa conta, não é? Então Jó diz o seguinte: olha, a minha miséria. Jó entende que talvez ele tenha carregado a sua queixa, né? Ele tenha sido duro na sua queixa. Mas ele está dizendo o seguinte: olha, a minha queixa, ela não é nem parcialmente tão pesada quanto a minha miséria, né? Jó, depois daquele momento, né, de silêncio, Jó vai ponderar sobre as suas perdas, né? Jó vai observar aquilo que lhe foi ceifado, né? E Jó está falando pela dor nesse momento, né? Irmãos, é muito duro às vezes, não é? A pessoa está padecendo ali, não é, a dor, e alguém quer tirar vantagem nesse momento, não é? Por mais razão que uma pessoa tenha, né, a situação que as pessoas estão vivendo devem sempre ser levadas em consideração, né? Nós não podemos ser rudes, nós não podemos pesar a mão, né? Mesmo que isso deva ser executado contra aquele que está padecendo uma dor e não está sabendo lidar com essa dor, né? É igual, por exemplo, vou dar um exemplo para os irmãos. Vamos supor que você tem uma pessoa que cometeu um pecado e esse pecado deve ser disciplinado publicamente, certo? É uma falta pública e ele deve ser disciplinado publicamente. Mas essa pessoa já está experimentando as consequências do seu pecado, né? Ou um momento de instabilidade emocional, um momento de depressão, um momento de desnorteamento, né? Como que a igreja vai lidar com isso? A igreja vai lidar com isso com moderação, com prudência, né? Porque a disciplina ela tem que servir tanto à glória de Deus quanto à edificação do pecador, né? Então, a pessoa, ao passar pela disciplina, ao ter o seu pecado acusado, né, distinguido publicamente diante dos seus, né, diante dos seus pares, essa pessoa precisa compreender, né, a gravidade do seu pecado, a gravidade de como ela atentou
contra o corpo de Cristo, que é a igreja, e contra o próprio Senhor da igreja, através de sua falta. E para isso, ela precisa estar em posse de suas faculdades mentais. Ela precisa estar em posse de sua razão. Então, mas vamos disciplinar mesmo assim, não é? Nós, ao fazer assim, nós podemos incorrer no mesmo problema de Elifaz. Ele ouviu a queixa de Jó e ele imediatamente quis condenar Jó, não é? Sem ponderar, sem pesar a miséria, a situação que Jó estava vivenciando, certo? Agora aqui, então, aí ele vai dar mais algumas metáforas, né? Antes de nós irmos para o versículo 8, que eu gostaria de ponderar com os irmãos. Olha só as metáforas que Jó vai levantar aqui, não é? Ele mostra que a sua miséria é tão pesada, né? Ou melhor, mais pesada do que a areia dos mares, né? E por isso, ou seja, por causa do peso de sua miséria, né? As suas palavras foram precipitadas, né? Ou seja, ele não falou da maneira que agrada as pessoas, ele falou até coisas que ele vai ponderar depois, né? Jó vai chegar ali no final do livro e ele vai dizer, Deus vai chamar Jó a uma conversa e Deus vai mostrar para Jó o seguinte: olha, Jó, eu sou o Criador, você é a criatura. Deus vai mostrar para Jó aquilo que Moisés vai dizer ali em Deuteronômio 29. Há coisas veladas que pertencem a Deus, há coisas reveladas que pertencem a nós e nossos filhos. Não é? Então Deus está mostrando para Jó o seguinte: Jó, eu sou o Criador, você é a criatura. Nem sempre você vai entender todos os meus desígnios. E você não pode se colocar nesse patamar, porque se você quiser entender tudo que eu faço, você precisa ter o conhecimento que eu tenho. Então, restrinja-se às suas limitações e confie que eu estou no comando. Qual vai ser a resposta de Jó diante da soberania de Deus, lá no capítulo 42? Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então todo este processo, né, levou Jó a vislumbrar uma vida de santidade, certo? Então Jó já era um homem íntegro, Jó era um homem temente a Deus, um homem justo, um homem que se desviava do mal, mas Jó precisa crescer em santidade, assim como todos nós. Esse, inclusive, foi o tema da aula passada, certo? E aí, veja, ele continua falando, zurrará o jumento, né, montês, junto à relva, e aí ele coloca outra parábola, né? Coisas que são impossíveis, né? O jumento vai zurrar no meio da relva, o boi vai mugir na forragem, né? Eles não vão fazer isso porque eles estão comendo, né? Eles estão comendo. Aqui, aquilo comerá sem sal que é insípido, não é? Ou haverá sabor na clara de ovo? Imagine você ali, não é? Tem gente que faz omelete só de clara, né? Tem esses pratos aí exóticos das dietas, né? Mas são coisas insípidas, são coisas que não têm sabor. E para isso, elas têm gosto de sal. Vou dar um exemplo, né, gente? Qual é o sabor? Eu tinha um professor português, né? Que foi um grande professor da minha vida. Foi o professor Luiz, né? Luiz Soares, português do Porto, né? Esse professor de inglês, né? Professor de inglês português, né? Ele dizia uma coisa interessante. Fala, qual é o sabor da pipoca? Né? Qual é o sabor da pipoca? Não tem sabor. Pipoca não tem sabor. A gente come, gosta, tal, mas para pipoca ser gostosa, você tem que colocar. A gente faz o quê? Coloca sal, coloca vinagre, frita a pipoca com bacon, para ela ter o sabor de outras coisas.
né? Mas ela própria não tem sabor de nada, né? Então ele coloca coisas impossíveis, né? Olha, o jumento não vai zurrar na relva, o boi não vai mugir na forragem, ninguém vai comer aquilo que não tem sabor sem sal, né? E aí ele continua, veja, aquilo que a minha alma recusava tocar, isso é agora minha comida repugnante, né? Então aqui está mostrando o seguinte, ele faz não ouvia, não tinha oferecido a ele um alimento. Irmãos, Jó está mostrando aqui nessas metáforas uma coisa muito interessante, né? Jó está mostrando ali Efésios 4, 29, né? Efésios 4, 29, abra lá, né? Talvez os casais da igreja que já tiveram aconselhamento comigo já tenham todos eles ouvido esse texto, né? Efésios 4, 29, né? Onde Paulo vai falar sobre a maneira como nós nos comunicamos, né? Como eu devo me comunicar com as pessoas. Efésios 4, versículo 29. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça a quem ouve. Então, o que é a palavra torpe, né? A palavra estragada, né? O que é a palavra torpe aí, não é? Às vezes você pode achar simplesmente que essa palavra torpe é uma palavra indecorosa. Essas palavras que são faladas em reuniões ministeriais, né? Mas não é isso, né? Não é isso, né? Aqui o termo para torpe, né? É a palavra saprós. Saprós significa estragado. É a mesma palavra que Jesus diz lá para os frutos de uma árvore, né? A árvore boa dá frutos bons. A árvore má, nós traduzimos por frutos maus, mas a palavra lá também é saprós. A árvore má dá frutos corrompidos, estragados, né? Então Paulo está falando aqui de uma palavra estragada, corrompida. É mais do que um palavrão, certo? É mais do que um palavrão. É uma palavra que faz mal. Você já comeu algo estragado? Né? O que acontece com a sua vida quando você come algo estragado? Né? Ela vai ter um revertério terrível, né? Você vai ver um pouco disso hoje na aula das crianças, lá com o Juquinha, né? Ele comeu muito chocolate e ele teve sérios problemas ali na historinha de hoje, né? Que já está disponível no canal. Mas, irmãos, né? Lá o Juquinha, o ladrão de chocolate. Então, o que acontece? Né? Você come uma comida estragada, você passa mal, você vomita, você tem diarreia, você tem dores, né? A palavra estragada também é assim. E Paulo vai dizer o que é uma palavra estragada, né? Veja só aqui, a palavra estragada, né? Primeiramente, é aquela que não edifica, que não é boa para a edificação. Ela não constrói. Ele tem uma palavra estragada. Porque ele falou coisas que são certas. O conteúdo de Elifaz, o conteúdo teológico de Elifaz é bom. Mas o problema é que ele está falando da maneira errada. Ele está aplicando da maneira errada. Ele não está edificando, ele não está oferecendo alimento para Jó. Jó está passando um momento de miséria. Ele deveria, antes de observar, de analisar e responder às queixas de Jó, consolá-lo. Certo? Então, por que a palavra de Elifaz é uma palavra estragada? Porque ela não é boa para edificação. Ela não edificou o Jó. Né?
não adiantou. Ela é como a clara do ovo, ela não tem sabor. Certo? Veja, a segunda característica da palavra estragada, ela não é oportuna, ela não é necessária. Meus irmãos, sabe aquele negócio, né, lá de Sócrates, né? É difícil de se falar coisa de Sócrates. Eu não estou falando da democracia corintiana, não, né? Eu estou falando do Sócrates de Atenas, né? É muito difícil falar histórias de Sócrates, porque Sócrates não escreveu nada, né? Sócrates nunca escreveu nada. Quem escreveu foi tanto Xenofonte, um texto apenas, a vida de Sócrates, e Platão. Platão vai colocar Sócrates como o seu professor ideal, né? O mestre ideal, o filósofo ideal. Então Sócrates aparece em quase todo, por não dizer todos os diálogos de Platão, né? Que foi discípulo de Sócrates. Mas há uma história, uma anedota que se conta de Sócrates, que é a seguinte, das peneiras da sabedoria, né? Então você vai dizer alguma coisa para alguém, você tem que passar aquilo que você vai dizer na primeira peneira. É verdade? E isso que você está falando é verdade? Ou é um fake news, né? Esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? É verdade? Aquilo que ele estava falando era verdade. Segundo, o que você está falando vai melhorar a vida do outro, né? Vai fazer bem ao outro. E terceiro, né? O que vai acontecer depois que você falar, né? Como dizia Malbatarran, aquele lá do livro O Homem que Calculava, há três coisas que não voltam atrás, né? A flecha depois de lançada, o tempo depois de passado e a palavra depois de falada. Então, ou seja, depois que eu falo alguma coisa, não tem como voltar atrás, né? Assim como não dá para voltar atrás no tempo e não dá para voltar atrás depois que você desfere uma pedra, uma flecha ou uma bala, né? Você só colhe as consequências. Então, se ele continuasse em silêncio, ele seria mais edificante do que falando. Às vezes a gente tem que fazer essa pergunta para a gente. Se eu ficar em silêncio diante dessa pessoa, se eu orar por essa pessoa, não vai ser mais edificante do que eu falar alguma coisa? Né? Se a resposta for sim, fique quieto. Fique quieto. Porque a palavra do Elifaz não foi oportuna. Ela não foi oportuna. Ela seria oportuna em um outro momento, onde ele teria mais condições de entender o que estava acontecendo. E terceiro aspecto da palavra estragada é ela não transmite graça a quem ouve, né? Então a pessoa, depois de ouvir a palavra estragada, ela não viu a graça de Deus, porque ela não foi edificada, a palavra não era oportuna, então não transmitiu graça. Então antes de eu abrir a minha boca, vamos pegar as peneiras da Bíblia, né? Primeira peneira que eu vou peneirar o que sai da minha boca. O que eu estou falando edificará a vida do outro? Edificará? Esse é o momento para eu falar o que eu vou falar agora? Não vai ser melhor falar depois? Depois que eu falar, essa pessoa ela vai ter condições de mudar o seu procedimento? Ele não ofereceu essa palavra, né, boa, né, edificante, oportuna, cheia de graça, Jó. Ele ofereceu uma palavra insípida, né, como a clara do ovo, né? Ele não soube consolar, não é? Ele não soube consolar. E aí ele vai dizer, não é, depois aqui, que aquilo que ele julgava repugnante, né, é o que ele está comendo, né, o que ele está usufruindo nesse momento. Não é? Veja só, aqui no capítulo 7, né? Então, Jó está vivendo a miséria e ele está padecendo como ele não acharia que padeceria, né?
Queria saudar aqui o seu Rogério, Dona Antônia, os seus filhos, né? A André e o Matheus, Deus abençoe vocês. Eu estou vendo aí, estou saudando conforme as pessoas estão entrando. Eu não estou conseguindo ver comentários, então julgo que ninguém está comentando, certo? Então vamos agora para o versículo 8. Então, primeiramente, Jó começa a sua resposta falando da sua queixa. Olha, o que eu falei pode ser precipitado, mas o que vocês falaram, quando ele falou, ele não pesou a minha miséria é mais pesada que a areia do mar. Ele me ofereceu um alimento insípido, né? Ele não ponderou a minha realidade, né? Então veja, e aí ele vai terminar aqui, não é? Pedindo a Deus, não é? Aqui no versículo 8, ele vai começar com um pedido agora. Veja só, de 8 a 13. Quem dera que se cumprisse o meu pedido, né? E que Deus me concedesse o que eu desejo. Então Jó apresenta o seu pedido como algo que já tinha sido apresentado antes. Quais foram os pedidos que Jó apresentou lá no capítulo 3? Que ele queria morrer, né? Veja só, não só morrer, né? A ideia de Jó não é morrer. Desculpe, vamos entender isso aqui. Vamos voltar lá no capítulo 3, né? Ele não queria ter nascido. Essa é a ideia de Jó. Então ele vai falar, pereça o dia que eu nasci, né? Depois, converta-se aquele dia em trevas. Aquela noite se apodere em densas trevas. Então, que se digam que eu morri no seio da mar. Então, o que Jó está querendo não é nem morrer. O que Jó queria era que ele não tivesse nascido. A morte para Jó aqui é como um descanso desses sofrimentos que ele está padecendo, né? Seria um alívio para ele de tudo aquilo que ele está padecendo, né? Eu gostaria de citar para os irmãos um texto que eu gosto muito, que é aqui do Fagundes Varela, que ali dos meus 20 anos, me ocorreu esse texto agora, por isso eu não separei. Não separei esse texto para os irmãos. Aqui vai ter, né? Então, Jó, ele tem essa ideia, né? Que se ele não vivesse, né? Ele poderia ter mais lucro, né? Ele poderia ter mais vantagem, né? Esse é um pensamento, irmãos, que muitas pessoas acabam tendo, né? Nesse momento de dor, né? Eu queria citar uma poesia aqui do Fagundes Varela. Chama Se Eu Morresse Amanhã. Ela traz essa ideia, né? Que se eu não existir, né? Eu tenho mais vantagens, né? Porque eu não vou sofrer, né, as mazelas da vida, da minha existência, né? Puxa, eu pensei que nesse livro eu ia achar esse poema específico, né? Mas ele vai dizer o seguinte: se eu morresse amanhã, viria minha mãe fechar os meus olhos, né? Se eu morresse amanhã, né? Aquela ideia do romantismo, né? De que a morte seria uma forma de escapar da vida, né? De ter a sua existência aliviada, né? Então é essa ideia de Jó, né? De Jó com com os seus problemas.
Tem esse livro aqui. Puxa, irmãos. Eu queria tanto citar esse poema, mas eu usei esse poema recentemente. Aqui, achei. Ó. Aqui. Não é Fagundes Álvares de Azevedo. Desculpe, né? Eu queria muito citar esse poema dele, porque eu sempre que leio o Lamento de Jó e esse pedido de Jó, eu me lembro desse texto especificamente do Álvares de Azevedo, né? Quando ele vai falar sobre a morte, não é? Aqui. Eu citei esse poema recentemente naquela live com o reverendo Elton. Né? Nós abrimos a live com esse poema dele, porque é um poema em que ele fala sobre a questão da mulher, né? Diz o seguinte: se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que aurora de porvir e que manhã eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nalva, acorda a natureza mais louçã, não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora, a ânsia de glória, o dolorido afã, a dor no peito, emudecera ao menos se eu morresse amanhã. É claro que o Álvares de Azevedo e o Jó estão em realidades opostas, né? Aqui ele quer morrer amanhã pela ânsia, ele não sabe como as coisas vão ser amanhã. E a angústia de não saber como as coisas vão ser, né, se ele vai ter sucesso ou não, lhe causa uma dor, né, que ele prefere abandonar todas as coisas da vida para não ter essa dor. E aí a grande questão que eu comparo os dois é a perspectiva. Da onde vem a dor de Jó? Da falta de perspectiva. Ou seja, até que ponto, né? Eu não sei o que vai acontecer, eu perdi tudo, eu perdi a saúde, eu perdi os meus filhos, eu perdi o respeito da minha esposa, os meus. Como vai ser? Por que as coisas aconteceram assim? Né? Se eu agia de maneira correta, por que Deus fez isso? E isso causa uma dor no peito de Jó, que ele vai pedir para que ele não tivesse nascido. Esse é o pedido que ele já fez a Deus. E aí nós poderíamos colocar aqui na boca de Jó, não é? Esse verso do Álvares de Azevedo, né? A dor no meu peito não descer ao menos se eu morresse amanhã. Ou seja, Jó não quer sentir mais essa dor lacerante, essa dor terrível. Então ele apresentou já um pedido a Deus. Ele vai dizer assim: né? Se o meu pedido fosse atendido, se aquilo que eu desejo de fato acontecesse. E aí, veja o versículo 9 e versículo 10, né? E isso ainda seria a minha consolação. E saltaria de contente na minha dor, que ele não poupa, porque não tenho negado as palavras do santo. Veja que interessante, né? Jó entende que o seu único consolo, né? A única maneira dele ser consolado é como se ele dissesse mais ou menos assim: olha, ele faz, você não pesou a minha miséria com a minha queixa. A minha miséria é muito pesada. Mas você nem poderia fazer isso. Você não poderia me consolar, porque
Só uma coisa me consolaria, e essa coisa é a morte. É como se Jó estivesse falando assim: olha, ele faz, mesmo que você quisesse me consolar, mesmo que você quisesse ter uma palavra edificante, oportuna e cheia de graça, e a única coisa que me consolaria agora é a morte. Porque talvez essa dor se calaria. Mas mesmo diante dessa dor, Jó, ele condiciona a sua morte à vontade de Deus. Ou seja, isso, né, que fosse do agrado de Deus esmagar-me. Ou seja, o que ele deseja, que no caso é nem ter nascido, só é possível se Deus assim quiser. Se Deus quiser acabar de esmagá-lo. E ele vai colocar muito claramente a sua integridade. Ele não negou as palavras do santo. Versículo 11, veja. Porque esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Né? Eu já citei para os irmãos aqui aquela obra do João Cabral de Melo Neto, não é? Morte e Vida Severina. Morte e Vida Severina. Quando Severino, né, ele sai ali do sertão para ir para Recife em busca de um paraíso na terra, não é? E ele vai passando por diversas agrúrias durante o caminho. Ele encontra um homem que morreu a bala, ele passa pelo enterro de um retirante, e quando ele chega em Recife, que seria esse paraíso na terra, ele ouve dois coveiros falando no cemitério sobre a quantidade de pessoas que estavam morrendo e como o trabalho ali da morte estava muito frutuoso, né? E aí ele se desespera e ele vai ter com José, mestre de Carpina, né? E ele vai dizer assim, olhando para o rio, né? Seu José, mestre de Carpina, será que esse rio é fundo bastante para cobrir um homem? Será que esse rio... Ele fala assim, mas não precisa ser tão fundo assim. Precisa ser fundo bastante para cobrir a fome de alguém. Enquanto Zacarias perguntava e esperava a resposta de José, mestre de Carpina, o filho de José, mestre de Carpina, lembre-se que essa história de João Cabral de Melo Neto é uma história de Natal. O filho dele nasce. E ele vai ver essa criança nascendo. E aí o seu José vai dizer para o Zacarias, né, para o Severino: Severino, olha, a vida teimosamente ela resiste. Que coisa maravilhosa, não é? Que coisa maravilhosa. Nós poderíamos ler João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, a partir de Jó 6:11, não é? Por que esperar se não tenho forças? O Severino lá da história, eu recomendo esse livro para que você leia. Você encontra em domínio público esse livro. Eu acho, pelo menos, né? Mas qualquer biblioteca tem esse livro, né? Qualquer biblioteca que se preze tem, até acho que a minha tem, né? Eu estou procurando aqui, mas sabe qual é o grande problema dessas aulas, né? É que eu estou aqui com a biblioteca atrás e eu lembro dos livros, né? Eu lembro das histórias na hora da aula. Tem coisas que na hora de preparar eu não me lembrei, mas na hora da aula me vem o Álvares Azevedo, o João Cabral de Melo Neto, e aí a gente quer citar, né? Não dá para mexer no computador, porque senão você tira a gravação, aí você procura aqui e também às vezes falha pela quantidade dos livros, né? Então, meus irmãos, Jó, assim como Severino,
ele é alguém que está sem forças. Talvez você já tenha passado por momentos assim, em que você está sem forças, você não sabe como lutar. Você não sabe como lutar. Você não sabe aonde você pode chegar, né? Por que prolongar a vida se meu fim é certo, né? Então, Jó entende que ele vai morrer, que não, talvez ele esteja falando até com intrepidez, ele fez a queixa como fez, porque Jó entende que o fim dele é certo, né? Ele está doente, ele perdeu tudo e ele não tem como lutar. Então ele está questionando a Deus o seguinte: se eu vou morrer, qual é o propósito de continuar alongando a minha vida, né? Por que esperar se eu não tenho forças? Essas são as perguntas de Jó. Por que prolongar a vida se o fim é certo? Na concepção de Jó, o seu quadro é irreversível. Que eu estou citando o reverendo Daniel Santos, certo? Na concepção de Jó, o seu quadro é irreversível. E a demora do fim é visivelmente injustificada, né? Reverendo Daniel Santos, na página 96. Então veja o seguinte: ele entende que ele vai morrer. Ele não consegue entender por que Deus. Ele não consegue se visualizar mais saudável, pai de filhos, um homem respeitado. Ele não consegue mais se ver assim. Por quê? Porque a vida o levou até aí. Deus o está, o colocou naquela situação limite, né? Citando Anderson, Jó não tem nenhuma falsa resistência. É um homem de carne e nervos. Tem um errinho aqui no slide, né? Não é came, é carne. Carne e nervos. Não de pedra e bronze. Todos os seus recursos estão esgotados. Não lhe resta nenhuma perseverança. Eu gosto de uma frase do Dan Ulrich, aquele que nós estamos usando para um teólogo comentarista que nós estamos usando nas terças-feiras, no livro de Ruth. E ele vai dizer o seguinte, né? O Dan Ulrich, que muitas vezes Deus nos leva onde nós não temos nada para sabermos que Ele é tudo. Enquanto nós achamos que temos posse de alguma coisa, que nós podemos alguma coisa, nós nos agarramos a essas quimeras, a esses sonhos, a essas fantasias, e nós não conseguimos dedicar toda a nossa vida a Deus. Então Deus nos leva a momentos extremos, muitas vezes. Deus ele subtrai completamente as nossas forças. Deus nos leva a momentos em que nós achamos que não há mais volta, para que saibamos que a nossa força está no Senhor. Para que nós possamos dizer, como o salmista no Salmo 121, eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Né? Olha que coisa maravilhosa. Depois Jó fala sobre os seus irmãos, né? Aqui no versículo, continuando aqui, no versículo 14, né? Ele termina aqui o versículo, só completando o versículo 12 e 13. Acaso a minha força é a força da pedra? Ou de bronze a minha carne? Não, jamais haverá socorro para mim. Foram afastados de mim os meus recursos. Né? Então é aquilo que nós estamos falando nas palavras do Anderson. Né? Que Jó vai dizer o seguinte: eu não sou de pedra, eu sou de carne. Muitas vezes nós achamos que somos mais fortes do que realmente somos. E é só quando nós somos revestidos da graça que nós estamos diante da verdadeira força que está sobre os crentes. É como Paulo, né? Lá, esse texto me ocorreu agora,
Vamos lá para 2 Coríntios. 2 Coríntios. Uai, meus irmãos, eu não estou conseguindo ver os comentários de ninguém aqui. Nem o relógio da Delma eu tô conseguindo ver, hein? Eu tô aqui seguindo as cegas, né? Nesse momento. 2 Coríntios. Aquele texto que fala do espinho na carne. Esse é o problema de você lembrar do texto na hora, né? Você acaba... ali Paulo vai pedir por 3 vezes para que o Senhor lhe retire o espinho na carne, né? 2 Coríntios 12, versículo 7. E para que não me ensoberbecesse, por quê? Se ensoberbecesse. Porque Paulo, ele vai dizer aqui no começo do capítulo 12, que ele conhece uma pessoa que foi arrebatada até o 3º céu. Paulo tem uma coisa interessante. Paulo, ele só cita exemplos dele que são ruins, né? É interessante. Paulo cita os exemplos dele como perseguidor da igreja, como principal pecador. Quando Paulo se fala dele, ele mostra aquilo que ele fez de errado no passado e como Deus foi misericordioso em aceitá-lo, né? Agora, Paulo não dá um exemplo bom. Olha, eu fui levado até o 3º céu. Eu ouvi coisas, né, que são inefáveis, né? E não é lícito o homem referir. Não. Aí Paulo fala assim, eu conheço um rapaz, eu conheço um jovem que fez isso. Então, ou seja, essa experiência que Paulo teve, ela poderia levá-lo a se ensoberbecer. E achar que ele é de pedra e de bronze. Não é? Às vezes nossa vida cristã, nossas experiências com Deus, o sucesso que o Senhor nos dá em diversas áreas da nossa vida, nos levam a isso. A achar que eu sou mais do que eu sou. A achar que eu posso mais do que eu posso. E aí veja, foi-me posto um espinho na carne. Foi-me posto um espinho na carne. O que é esse espinho na carne? Há muitas reflexões, né? Esse espinho na carne pode ser uma doença nos olhos. Paulo vai falar alguma coisa sobre isso lá em Gálatas, né? Que eles, ao vê-lo, não sentiram repúdio, né? Mas poderiam dar os próprios olhos deles a Paulo, né? Então parece que Paulo tinha algum problema ocular. Esse espinho na carne pode ser um problema de gastrite, já que Paulo era uma pessoa bastante rigorosa com seus padrões e poderia ficar nervoso com frequência, né? Lembra que Paulo vai dizer lá para Timóteo tomar água com um pouco de vinho? Esse era uma espécie de remédio para o estômago. Mas a questão aqui, eu fico com a interpretação de João Calvino, é que esse espinho na carne era tudo aquilo que o afastava de Deus. Era tudo aquilo que não só que o afastava de Deus, mas que mostrava as suas limitações. Porque ele vai dizer o seguinte, que esse espinho na carne era um mensageiro de Satanás. E qual é a mensagem de Satanás? Você não serve, você não é crente coisa nenhuma, você é um pecador, você não consegue ser fiel a Deus. Que miserável que você é. Né? Um mensageiro de Satanás que fazia o quê? Que o esbofeteava. Mas Deus permitia que esse espinho continuasse na sua carne,
fosse colocado na sua carne e que Paulo fosse esbofeteado pelas essas mensagens de Satanás, para que ele não se exaltasse. Assim como está fazendo com Jó. Talvez Jó, né, mesmo sendo íntegro, justo, temente a Deus, se desviando do mal, Jó, talvez, lá no seu íntimo, se exaltasse e se ensoberbecesse pela vida ditosa que levava. Era um homem muito rico, né, tinha êxito nos negócios, tinha filhos que amava, uma esposa que amava, era respeitado entre a sociedade, tinha amigos que o admiravam. Agora, ele não tem mais nada disso, né? E muito pelo contrário, ele tem ali nos seus amigos esses mensageiros de Satanás, que estão esbofeteando. E aí Paulo vai dizer o seguinte, que por causa disso, 3 vezes pediu ao Senhor que afastasse de mim, né, esse espinho, que o Senhor retirasse esse espinho. Senhor, para com esse negócio, não estou aguentando mais. Eu entendi, eu sou de carne, eu não sou de pedra nem de bronze, eu sou de carne e osso. Né? Então, o que Deus disse para Paulo? A mesma coisa que Deus diria para Jó e que Deus diz para a gente. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei. Então, veja, a máxima de Deus é essa. Minha graça te basta. Ou seja, o que Deus está dizendo para Paulo aqui? A mesma coisa que Paulo vai dizer lá em Filipenses 3. Tudo posso naquele que me fortalece. Qual é a graça que faz Paulo ser fortalecido? Quer nos dias de fartura, quer nos dias de penúria. Porque quer nos dias de fartura, quer nos dias de penúria, ele passava com esse espinho na carne. Com esse mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Talvez nos dias de fartura, se ensoberbecendo, né? Se não fosse esse espinho, poderia se envaidecer. Nos dias de penúria, poderia murmurar. Mas havia algo que o não deixava nem que ele se exaltasse, nem que chegasse às raias da murmuração. E o que é isso? A graça de Deus. E qual é a manifestação da graça de Deus que Paulo diz lá, que é o segredo da sua vida, em Filipenses 3:13? Que tudo posso naquele que me fortalece. Então a graça de Deus fortalece Paulo. É o que Deus está dizendo. O poder, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, quando eu entendo a minha fragilidade, quando eu entendo a minha fraqueza, eu entendo a grandiosidade de Deus. É aquela ideia, né, que ninguém adoça um café que já está doce. Eu só vou adoçar o café quando eu entendo amargo. E eu preciso entender o meu amargor, eu preciso entender a dimensão do meu pecado, para que então a graça de Deus, eu dê significado à graça de Deus, eu consiga reconhecer a graça de Deus. A graça de Deus não depende de mim, a graça de Deus é um dom. A fé e a graça são dons que o Senhor nos dá para a nossa salvação. Então veja, aí ele vai dizer o seguinte, aí qual é a postura de Paulo diante da graça? De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas. Então se Satanás disser para mim, você é um miserável, eu sou mesmo, eu sou um miserável. Eu sou um miserável que depende de Cristo. Você é um pecador, eu sou mesmo, eu sou um pecador. Você é um pecador que vai para o inferno. Não, eu sou um pecador, mas nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então, é quando eu entendo, como Jó, que eu não sou de pedra, eu não sou de bronze, mas eu sou de carne e osso. É que eu entendo quem tem zelado pela minha vida. Então eu vou me gloriar cada vez mais no quê? Nas minhas fraquezas. Para que sobre mim
repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer. Quais fraquezas eram essas? E quais eram os espinhos de Paulo, né? Quais eram as dimensões desse espinho? Eu entendo que esse espinho na carne e as fraquezas que Paulo vislumbrava com esse espinho estão descritos aqui no versículo 10. Não é? Quais? Perseguições, angústias, não é? Injúrias, necessidades. São os espinhos que estão na nossa carne. Então, ao se ver perseguido, ao se ver injuriado, ao se ver necessitado, Paulo podia dizer: puxa vida, mas eu estou servindo a Deus e estão falando mal de mim. Puxa vida, eu estou servindo a Deus e me apedrejaram em Listra e me açoitaram em Filipos. O meu navio naufragou indo para Malta. Eu fui picado por uma cobra na ilha de Malta. Barnabé me deixou por causa de João Marcos. Então, eu fui causa de confusão em Éfeso e Sóstenes foi preso em meu lugar. Então Paulo poderia refletir essas coisas. Mas quando ele entende a dimensão da graça de Deus, essas circunstâncias, elas ao invés de demovê-lo do seu caminho, do seu percurso, ao invés de desanimá-lo, eram motivos de glória. E por que eram motivos de glória para Paulo? Porque são motivos de glória para todos nós, porque Jesus nos diz em Mateus capítulo 5, veja, Mateus 5, ali nas bem-aventuranças, o início do Sermão do Monte, aqui a última bem-aventurança que Jesus nos dá: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí Jesus vai dizer: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Paulo estava passando por isso, sendo injuriado, perseguido, passando necessidades. Nesse dia, regozijai e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, a graça de Deus está em mostrar para Paulo e para nós e para Jó o seguinte: olha, há algo maior do que essa vida. Os sofrimentos do tempo presente não se podem comparar com a glória de Deus que haverá de ser revelada em nós. Essa é a graça de Deus. Essa é a graça de Deus que me faz, que me fortalece em todas as circunstâncias, quer nas circunstâncias boas. Então, passando pelas circunstâncias boas, eu vou entender que os prazeres deste mundo não vão se comparar aos prazeres do céu. Então, eu não posso negociar os prazeres celestiais para obter os prazeres temporais, mesmo porque isso não é possível, porque os prazeres celestiais foram dados a mim como graça. E eu também não poderei murmurar nos dias maus, porque os sofrimentos dessa vida não se comparam com o galardão que me espera. Então, Paulo, ele se gloria no seu espinho, ele se gloria em suas fraquezas, ele se gloria nos momentos adversos, porque ele é amparado pela graça de Deus. E Jó, ele está sem forças para descobrir, tal como Paulo, tal como nós, que ele não é de ferro, ele não é de bronze, ele não é de pedra, ele é de carne. Ele é de carne. E aí veja, né, coisa maravilhosa. Versículo 14 a 30. Olha só. Aqui nós temos primeiramente, né, há 3 reclamações de Jó agora. Vamos lá. Primeira reclamação, versículo 14. Olha, ao aflito
deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Ou seja, ele vai dizer para Elifaz, olha, se você fosse realmente o meu amigo, você me mostraria compaixão. Você teria medido a minha queixa, a minha miséria. Você teria entendido a realidade que eu estou vivendo. E porque você fez isso, você mostra que você abandonou o Todo-Poderoso. Então Jó já está evidenciando para Elifaz que ele está falando de forma inconveniente. E é por isso que no final do livro, Jó vai ter que orar pelos seus amigos, tipificando novamente Jesus, né? Para que eles tenham ali o perdão, não é? Segunda queixa de Jó, versículo 15. Olha só. Meus irmãos, aleivosamente me trataram. São como um ribeiro, como a torrente que transborda no vale. Eles me trataram de forma aleivosa, né? A palavra aqui é a palavra bagad, né? Me trataram de forma aleivosa, sem considerar o meu momento, a minha miséria. Terceiro, né? E aí aqui ele continua no versículo 16, veja, me trataram de forma aleivosa, né? E aqui ele vai dar uma metáfora, uma comparação, né? Qual a diferença da metáfora e da comparação? A comparação você vai ter o como, né? Metáfora não. Por exemplo, metáfora. Você é a sua boca é um túmulo, é uma metáfora. A sua boca é como um túmulo, uma comparação, né? Aqui Jó nos dá uma comparação. Veja, são como um ribeiro, como a torrente que transborda no vale, turvada com o gelo e com a neve, que nela se esconde, torrente que no tempo do calor seca, emudece e desaparece do seu lugar. Desviam-se caravanas dos seus caminhos, sobem para lugares desolados e perecem. As caravanas de Temá procuram essa torrente, e os viajantes de Sabá, por ela suspiram. Ficam envergonhados por terem confiado, em chegando ali confunde-se. Assim também vós outros sois para mim, vedes os meus males e não vos espantais. Né? Então, aqui é o versículo 21. Né? E a terceira reclamação dele, é o versículo 21, eles não servem para nada. Eles não servem para nada. Por quê? Se olharmos as reclamações de Jó, e aqui eu estou citando o reverendo Daniel Santos, página 96, se olharmos as reclamações de Jó à luz, lá de Jó 19, 13 e 14, isso é importantíssimo, né? Jó 19, 13 e 14. Então essas três reclamações, vocês não me trataram com compaixão, vocês me trataram aleivosamente, vocês não servem para nada, vocês são como a torrente do gelo. Né? A ideia ali é a torrente de gelo, ela vai secar. A hora que eu procurar essa torrente, eu não vou achar. A hora que eu procurar essa água, eu não vou achar. Né? Quando você chega lá em Jó 19, 13 e 14, olha o que diz. Pôs longe de mim os meus irmãos, e os que me conhecem como estranho se apartam de mim. Os meus parentes me desampararam, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que me abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho, e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamo o meu criado e não me responde. Tenho de suplicar-lhe ao mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e o meu mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar, me zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Veja, Jó, ele está mostrando aqui, eu li até o versículo 19, como a situação em que ele se encontrava, não é, o havia feito um estigmatizado. Um estigmatizado para
para sua esposa, até para os seus criados, para as crianças, para os amigos, para os conhecidos. Ele era um estrangeiro, ele era um pária, né? Ele é um estigmatizado. A situação que ele está o leva a ficar em total isolamento, né? Dessa maneira, as duas primeiras reclamações são dirigidas aos seus verdadeiros amigos. Então, esses que estão descritos no versículo 19 do capítulo 19, os verdadeiros amigos que o abandonaram, né? Quando quando os verdadeiros amigos o abominam e os que o amavam se tornaram contra ele está mostrando que as pessoas não trataram com compaixão e que assim deixaram o Todo-Poderoso, né? E que eles o trataram de forma leivosa, né, orgulhosa. Então, essas duas primeiras reclamações são aos seus verdadeiros amigos, certo? Agora, a última reclamação, ela é destinada a Elifar, Bildad e Zofar, aqueles que estão conversando com ele. E ele compara as torrentes, né? Sugere que as torrentes da estação causadas pelo derreter das neves do inverno uma questão diferente das inundações momentâneas do estado das chuvas, né? Então você tem as torrentes, né, da neve e as estações de chuvas. A grande questão aqui é que ele vai dizer que as caravanas dos beduínos elas se desviam de sua rota para buscar essas torrentes. Mas quando elas chegam lá, elas não encontram nada. Então, a comparação que ele faz aqui é que esses amigos que estão conversando com ele são como um rio seco. Você vai procurar ali e não encontra nada. Ele vai procurar água, né, consolo em Elifar, em Zofar e Bildad, mas ele encontra o quê? Ele encontra legalismo, ele encontra acusação, né? Os mercadores do deserto, citando Anderson, nós estamos concluindo nossa aula, os mercadores do deserto, provenientes de Temá e de Sabá, olham atentamente em todas as direções, esperando achar água, tão desesperadamente quanto Jó esperava consolo dos seus amigos. Então, ou seja, ao não pesarem a sua queixa com as suas misérias, ao tratarem sem misericórdia, eles se mostram como inúteis, não é? Então nós ficamos por aqui. Próxima aula vamos falar sobre a resposta, a oração de Jó a Deus, lá no capítulo 7, né? Como Jó vai buscar esse consolo no Senhor, certo? Então vamos orar ao Senhor, agradecendo por esse momento. Isso. Vamos orar, e vamos orar, irmãos, pela Célia, nossa irmã, que está se recuperando, e vamos também orar pela esposa do nosso irmão Vanderlei, né, que está ali internada, né? Eterno Deus, amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o Senhor misericordioso. E mesmo que nossas vidas estejam neste mundo que jaz o maligno, mesmo que muitas vezes sejamos levados pelo Senhor mesmo ao deserto e aos momentos áridos, nós sabemos que a Tua boa mão tem nos dado, Senhor, o consolo que precisamos e o bom procedimento. Dá-nos, Senhor, sermos fiéis até a morte para herdarmos a coroa da vida. Olha pela Célia, continua consolando a vida da nossa irmã, dando a ela, Senhor, o refrigério. Olha pela esposa do nosso irmão, Diácono Vanderlei, que está ali no São Jorge. Afofa-lhe o travesseiro, Senhor. Dá-lhe a certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. E mostra a ela, Senhor, a Tua misericórdia e o Teu consolo. Nós pedimos isso em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Irmãos,